Hoje voltei para falar aqui sobre 2 livros de um autor nacional. Acho muito importante a gente estar sempre falando da literatura brasileira, da literatura contemporânea, para valorizar também os autores que estão produzindo agora enquanto a gente está lendo. E dessa vez foi um autor curitibano. Ele entrou em contato comigo pelo Instagram, me ofereceu os livros dele, porque não aceitei, claro, com certeza. É sempre bom, como eu falei, conhecer pessoas que escrevem de outros lugares, outros estados, outras regiões. Isso ajuda a gente a conhecer melhor até o nosso próprio país e como que a literatura está sendo feita e produzida dentro do nosso espaço. Eu estou falando então do Otávio Lourenço. Os 2 primeiros livros dele que eu li foram esses aqui, o Contos de Outros Cantos e o Dias de Hoje, Ontem e Retorno da Manhã. Gosto muito desse título, mas eu queria começar esse vídeo falando a respeito desse daqui, que é o de contos. O Otávio, ele é um filósofo, ele também é vocalista de uma banda, ele é compositor, tradutor e escritor, claro. E aqui ele fez algo que eu achei muito interessante. Ele também é muito ligado a cinema, à cultura cinematográfica e à cultura pop em geral. E aqui ele fez uma releitura de filmes do Hitchcock, ambientados em Curitiba, que é a cidade dele, e nos dias de hoje. Então ele pegou toda aquela aura, todo aquele clima de soturno, de mistério, de dúvida, de medo que tem nos filmes do Hitchcock, que eu gosto bastante inclusive, e transpôs para cá em palavras, em texto. E ficou incrível, ficou muito bom. Tenho algumas partes favoritas dessas histórias aqui. É interessante que você consegue fazer uma correlação, caso você não conheça os filmes do Hitchcock. Você pode olhar lá atrás que tem uma espécie de glossário ou de uma parte que lhe ajuda a identificar qual filme que está ligado àquele texto, qual filme que está ligado àquele conteúdo. Isso é muito bacana. Então, se você conhece a história, se você conhece o filme, isso fica mais rico, a leitura fica mais prazerosa para você, porque você consegue pegar todas as referências. Mas se você não assistiu, se você não conhece, não tem problema, é interessante do mesmo jeito. Inclusive, eu queria fazer algumas ressalvas aqui com relação a algum dos contos que eu queria destacar, como por exemplo esse que é chamado O Medo é um Lugar para Viver. Esse conto ele é baseado no filme Psicose, né, que viria a ser talvez o mais conhecido filme do Hitchcock. E eu gostei muito porque aqui dentro, como o Otávio tem essa pegada muito forte da filosofia, porque ele dá aula de filosofia, ele é professor de filosofia, então a gente consegue perceber o quanto que esse conteúdo, o quanto que essas temáticas filosóficas existenciais estão presentes dentro da escrita dele. E isso fica muito mais visível quando ele desenvolve isso dentro de uma narrativa, dentro de uma história, por assim dizer, uma ficção. Nesse outro livro, que é o Dias de Hoje, Ontem e Retorno da Manhã, ele também faz isso, mas de uma maneira bem mais contida, de uma maneira mais tímida até. Mas porque a proposta desse livro é exatamente essa. Aqui não, como ele tem uma liberdade maior para criar, por ser uma série de contos, então isso fica mais presente. Então eu gosto como ele desenvolve, como ele elabora todo o discurso dele, né? Como ele transforma aquele conteúdo, entre aspas, teórico, em algo prático, em algo mais palatável, digamos assim. Então nesse conto, que é baseado no filme Psicose, eu achei interessante porque ele fala muito da degradação humana, ele fala muito a respeito das mudanças de papel, das mudanças de figura que esse personagem assume ao longo da história, que também acontece com o personagem do filme, né, do Psicose. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. E isso está presente também nesse conto. Eu achei muito interessante, é um dos primeiros contos do livro, então eu acho que ele é bom para introduzir, para poder fazer com que você conheça e tenha uma noção do que o Otávio está trazendo aqui como proposta. Outro conto que eu queria destacar é o que é intitulado Janela Indiscreta, que tem correlação, é claro, com Janela Indiscreta, o filme que tem o mesmo nome. E eu gostei muito da tensão que ele criou aqui dentro, a maneira como ele criou e utilizou essas ferramentas para criar essa aura, esse clima até investigativo que me surpreendeu. Eu não esperava isso desse texto, mas ele soube trabalhar isso muito bem. Então é outro conto que eu destaco e que eu acho que vai fazer com que muita gente realmente se apegue ao que tem aqui dentro, ao conteúdo que ele traz e a maneira como ele discorre isso tudo. E o último conto que eu queria destacar aqui é o que é chamado Marnie e Suas Confissões, que é baseado no filme Marnie. Esse filme eu não conheço, eu nunca assisti, mas só para vocês terem uma noção de como não assistir é empecilho para que você possa aproveitar a história. Foi um dos contos que eu mais gostei.
Me interessou muito a maneira como ele trabalha as fragilidades humanas através das relações que são descritas aqui nesse livro, nesse conto, né? Mãe e filha, marido e mulher, vizinho e vizinho. E eu gostei também que ele trouxe e resgatou outros personagens que a gente já pôde conhecer em outros contos. Se você ficar atento, você consegue pegar essas referências também. Então é um livro que eu recomendo sim, um livro curtíssimo, você lê numa sentada, eu li numa manhã. E eu achei formidável a maneira como ele trata os assuntos, a maneira como ele traz o cinema, a maneira como ele traz os assuntos relacionados à filosofia. E eu gosto muito desse mix que é feito aqui dentro. Gosto da proposta geral do livro. E eu acho, sim, uma ótima recomendação de literatura contemporânea nacional, principalmente para quem gosta de contos. Eu estou bem mergulhado de cabeça nesse gênero literário, tenho gostado cada vez mais do que eu tenho encontrado por aí, e adoro mais ainda quando eu me deparo com brasileiros produzindo dessa forma, com qualidade, com zelo, e eu acho que é uma ótima indicação. O outro livro dele que eu li nesse último mês foi esse daqui, O Dias de Hoje, Ontem e Retorno da Manhã. Fiquei apaixonado por esse título aqui. Nesse daqui a proposta é bem mais simples. É um livro que vai tratar sobre pensamentos soltos, fragmentos de coisas que ele vivia, que ele percebia, encontros que ele tinha ao longo do dia, o processo de criação, o processo de confecção dos livros, como as ideias surgiam. Então, assim, é uma espécie de aforismos, de linhas de raciocínio, de ideias que ele não gostaria de perder e que ele queria registrar. E eu sugiro que você faça essa leitura quando você concluir algum livro dele, porque eu acho que você vai aproveitar mais. Como aqui tem uma espécie de bastidores da produção dos livros, do que ele venha criando em termos de música e de literatura, então fica mais proveitoso quando você tem ferramentas, quando você tem subsídio para poder fazer com que isso aqui tenha um real sentido. Porque a princípio, se você pegar esse livro de maneira única, como se fosse o primeiro contato com o autor, a princípio ele pode parecer completamente desinteressante, porque é a maneira dele de enxergar a vida, é a maneira dele de enxergar as coisas. E muita gente às vezes pode não estar interessada na visão de outra pessoa sobre o que ele está fazendo, o que ele está pensando, como que ele está organizando o trabalho dele. Então, se você tem já esse substrato de coisas que você já possa ter lido, de material que você já possa ter colhido e de alguma noção acerca do que está sendo tratado ali, eu acho que fica mais vantajoso. Gostei bem mais desse daqui de contos. Desse outro também gostei mais, com algumas ressalvas que são essas que eu falei. As ideias são bem interessantes, a proposta dele também, mas eu me senti mais à vontade e eu tirei mais proveito quando ele adentra mais a fundo no que ele está propondo mesmo como narrativa, como argumento para o texto dele, que eu sinto mais presente aqui. Como ele tinha mais espaço, como ele tinha mais campo para desenvolver realmente o que ele estava pensando, eu acho que ficou mais bem colocado, mais bem arranjado no formato de conto. Esse outro, pega para você ler quando você tiver já conhecido boa parte do que ele escreveu, boa parte do que ele já fez, tanto em termos de música, de livro, e eu acho que você vai ter um bom proveito dessas leituras sim. Otávio, muito obrigado pelo envio dos livros. Tem mais outros 2 livros dele que eu pretendo ler, acho que daqui para o final do mês, e depois eu volto para comentar a respeito deles. São 2 romances, salvo me engano, então vai ser uma nova forma de eu conhecer um pouco mais da escrita do Otávio, além dos contos. Então essa parte do romance me interessa muito, quero conhecer também. Se você quiser fazer algum comentário, deixa lá embaixo, vamos conversar um pouco mais a respeito de contos, de literatura nacional. Se você conhece já a escrita do Otávio, se você conhece ele como alguma das facetas dele, né, como cantor, como compositor, como poeta, como escritor, enfim, vamos continuar conversando lá embaixo. Avalie o vídeo, rede social também está lá embaixo no box da descrição. Obrigado por ter assistido e até mais.